Amados irmãos e irmãs, estamos dando início a mais um programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos dando continuidade às lições bíblicas da CPAD neste quarto trimestre de 2021, na qual nós estamos estudando o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Nós vamos estudar nesse próximo domingo, nas nossas lições bíblicas, a conversão de Saulo. É a lição de número 3, que será estudada agora no próximo dia 17 de outubro de 2021, e é sobre a conversão do apóstolo dos gentios. O texto áureo, Atos 9, 3 e 4, e indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A verdade prática, a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Então, nós vamos estudar nesse primeiro bloco da nossa lição a respeito da conversão de Saulo enquanto um ato gracioso de Deus. Então, inicialmente, nós ressaltamos aqui que a conversão de Saulo é um dos eventos mais emblemáticos na história do cristianismo, isso porque o pensamento de Paulo moldou a fé cristã ao longo da sua história, e daí a importância desse judeu ter caído no caminho da estrada de Damasco e ter tido uma visão celestial e uma voz que brada: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, essa conversão de Saulo, ela é um divisor de águas, sobretudo quando se trata da expansão do cristianismo, isso porque o apóstolo Paulo será o responsável pelas viagens missionárias, e essas viagens missionárias de Paulo vão resultar na pregação do evangelho em cumprimento ao que Jesus ensinou em Atos 1:8, até aos confins da terra. Então, Jesus chamou Saulo, e esse é o seu nome judaico, esse é o seu nome hebreu, e ele teve essa experiência impactante, essa experiência sobrenatural que vai modificar consideravelmente a sua existência. Então, o comentarista, o pastor Elianai Cabral, diz: Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo, a este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência espiritual. Então, a conversão é algo que muda o nosso proceder, muda o nosso comportamento, muda a nossa maneira de viver. Daí uma palavra importante, que é a palavra metanoia, no grego, que é arrependimento, que é uma demonstração nítida do que acontece por ocasião da conversão. Então, não pode existir conversão sem arrependimento. E Paulo respondeu a essa revelação de Deus no caminho da estrada de Damasco, e ali nós damos testemunho da sua conversão radical, que vai para além das cercanias da Judéia, levando o evangelho aos gentios. O primeiro ponto da nossa lição trata sobre a conversão de Saulo, e que essa aconteceu de forma graciosa. Isso porque o comentarista destaca que Paulo foi surpreendido, conforme está registrado no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, ele foi surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol do meio-dia, e o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Há quem cogite, diga que ele ia num cavalo, ou ia numa mula, num jumento, ou há quem diga que ele ia a pé. Fato é que o texto bíblico não especifica, mas diz que Paulo caiu por terra. E essa queda de Paulo é a queda do seu próprio ego,
é a queda das suas próprias pretensões religiosas, do seu excesso de zelo e que estava perseguindo os cristãos. Ele conseguiu carta com o sumo sacerdote para perseguir aqueles que eram do caminho, aqueles que seguiam e serviam a Jesus Cristo. Conforme Atos capítulo 9, versículo 4, quando ele ia na estrada de Damasco, uma voz bradou, Atos 9 e 4. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, a partir daquele momento, Paulo cai por terra e o perseguidor haverá de se tornar perseguido por causa deste evangelho e por causa da palavra de Deus. Então, como diz aqui o comentarista, naquela revelação, o seu ego foi despojado. Então, o nosso ego é o nosso eu, as nossas pretensões, as nossas vaidades, que muitas vezes nós alimentamos com base nos nossos desejos, nas nossas projeções pessoais, nos nossos anseios. E Paulo ali caiu por terra. Tudo aquilo caiu por terra em prol do Calvário e da mensagem da redenção. Então, a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Paulo. Quando nós falamos da mente de Paulo, nós estamos nos referindo aqui ao pensamento paulino. Isso porque é preciso que se diga que Paulo não pensava como cristão e não pensou como cristão. Paulo era judeu, ele era da tribo de Benjamim, aprendeu aos pés de Gamaliel, então é importante que a gente ressalte. Saulo havia pedido, diz o comentarista, carta branca, entre aspas, das autoridades religiosas de Jerusalém para perseguir os seguidores de Jesus. E com o mesmo rigor em Damasco, dada a dureza do seu coração, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física. E ali Paulo se vê de repente cego. Ele precisava deixar de confiar nas suas percepções e visões e cosmovisões humanas, filosóficas, religiosas e ser orientado e guiado a partir da palavra de Deus. Então a graça se manifestou. E a palavra graça, que é importantíssima, quer dizer favor imerecido, charis no grego. E essa palavra tem um significado todo especial na vida do apóstolo Paulo, bem como na sua própria pregação em várias epístolas. A palavra charis, graça, ela se repete, ela é retomada como um tema central do pensamento paulino, da teologia paulina. A prova disso é que ele diz lá em Tito, na sua epístola a Tito, capítulo 2, versículo 11, ele diz, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. E essa graça se há manifestado e é o retrato e o reflexo e a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Isso porque Jesus é a manifestação concreta, é a materialização da graça de Deus. Em Jesus nós temos o conhecimento dessa maravilhosa graça. Nós não éramos merecedores, muito menos dignos, mas fomos alcançados por essa graça maravilhosa. Então ela é o ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens. Inclusive Paulo vai dizer na sua epístola aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras para que ninguém venha a se gloriar. Então, essa salvação providenciada por Deus é uma salvação por meio da graça. Então, a conversão de Saulo, diz o comentarista, foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo. Foi um novo nascimento. Foi um nascer de cima, para usar a expressão lá de João capítulo 3. Então, Paulo passou por essa experiência gloriosa que mudou de forma drástica a sua experiência. E a conversão, nós vamos estudar aqui mais adiante, é algo que de fato apela não apenas para o nosso intelecto, mas também para as nossas emoções e para a nossa vontade. Engloba o ser humano
como um todo. Estamos aqui, portanto, encerrando o primeiro bloco do nosso programa EBD em Síntese. Aqui vos fala, pastor professor José Roberto. Convidamos a você permanecer conosco. Voltaremos logo em seguida. Amados irmãos e irmãs, estamos de volta, segundo bloco do nosso programa EBD em Síntese. Você nos acompanha através do sistema de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando aqui a conversão de Paulo, vamos para o segundo bloco da nossa lição e o segundo tópico também, que fala sobre Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Primeiramente, nós temos que partir do pressuposto de que a conversão existe e é real. Nós temos vários exemplos de conversões que foram significativas na história do cristianismo. A gente destaca nesse lastro da cristandade a conversão de Agostinho de Hipona, que ele relata no seu livro Confissões. Nós temos a conversão do próprio Lutero, quando ele reporta, depois de estudar a Epístola de Paulo aos Romanos, e a sua vida foi drasticamente modificada, a sua forma de ver e de pensar o Evangelho, a justiça de Deus. E nós poderíamos destacar muitas outras conversões. Cada um de nós, inclusive, passou por uma experiência de conversão. E nós estamos analisando aqui e destacando na aula de hoje uma das primeiras grandes conversões no contexto do cristianismo, que foi a conversão de Paulo. Mas o que é a conversão propriamente dita? Então, inicialmente, aqui com o comentarista, nós ressaltamos que a conversão se trata de um arrependimento. Então, a conversão parte de um arrependimento, de uma metanoia, de uma maneira diferente de pensar, de uma decisão que nos faz mudar de rumo, mudar de rota. E foi isso que aconteceu na vida de Paulo. Então, a mente de Paulo foi corrigida em relação às suas percepções. Então, o comentarista aqui destaca que a conversão é algo que tem a ver com mudança de comportamento, e a gente vê isso na conversão do filho pródigo, conforme Jesus ensinou na sua parábola. Aquele filho pródigo que caiu em si e disse: pequei contra o pai. Né? E também envolve decisão, porque o filho pródigo, ele tomou a decisão de voltar à casa do pai arrependido, reconhecer a sua condição de pecado. Então, esse é um passo fundamental no ato da conversão. Então, Paulo fala na epístola aos Efésios, lá no capítulo 4, a partir do versículo 22, da conversão como um despojamento do velho homem. Isso porque nós temos a natureza caída, uma natureza pecaminosa, que nos afasta da glória de Deus, daí a necessidade de uma conversão real. E a conversão de Paulo aconteceu de modo que foi uma transformação pessoal. E foi uma experiência sobrenatural. Eu estava um dia desses vendo um documentário nesses canais de TV a cabo, no qual tentava-se fazer uma relação dessa conversão de Paulo e dessa visão de Paulo na estrada de Damasco com alguma doença neurológica, algo dessa natureza. Então, são sempre tentativas materialistas, né? E às vezes de uma psicologia materialista, que tentam dar significado material a algo que a base, o fundamento dessa conversão foi sobrenatural. É algo muito além do nosso entendimento. Então, Paulo, que era uma pessoa de uma vontade egoísta, individualista, ele passa a demonstrar agora interesse pelo outro, pelo próximo, a ver o próprio Evangelho e Cristo de uma maneira diferente, reconhecer no Cristo o próprio Messias, o ungido, prometido de Deus. Isso porque Paulo faz a leitura desse Cristo a partir das lentes do judaísmo, como profundo conhecedor
da Torá, do Taná, dos escritos e das escrituras hebraicas como um todo. Então, a conversão de Paulo faz parte da doutrina bíblica da salvação. Ninguém pode ser salvo, ninguém pode ver o reino de Deus, o reino dos céus, a menos que tenha passado pela experiência do novo nascimento. Nascer de cima, nascer da água, nascer do Espírito. E foi isso que Jesus ensinou e instruiu a Nicodemos, conforme nós lemos lá no capítulo 3 do Evangelho segundo João. Então foi um choque de experiência aqui na linguagem do comentarista. Isso porque, ao ver o resplendor dessa luz, a mente de Paulo foi transformada, né? E Paulo passou a reconhecer o Cristo que outrora tanto rejeitara, ele vai passar a reconhecer esse Cristo como Senhor e Salvador. Então, essa é a descrição dessa doutrina bíblica, dessa doutrina cristã da conversão. Então, a verdadeira conversão, diz o comentarista, é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. Nós, desde que caímos em Adão, nós temos a propensão a nos distanciar cada vez mais de Deus, a seguir os nossos próprios rumos e a fazer as nossas próprias vontades. Como o filho do pai pródigo, nós queremos nos distanciar da casa do pai, buscar os nossos rumos, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas pretensões, as nossas projeções, as nossas ambições, as nossas inventividades. No entanto, a conversão é um ato de rendição, é um ato de desistência, é um negar a nós mesmos. E Jesus diz: quem quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, o ato da conversão é um ir após Cristo, é seguir os passos de Cristo, dia após dia. Então, é uma mudança. A conversão é uma manifestação externa que as pessoas percebem de algo que acontece no interior. Então, a verdadeira conversão não vem de fora para dentro. Não é resultante de imposições legalistas e religiosas. É o Espírito Santo agindo em nosso eu, no nosso eu interior, no nosso homem interior, mudando a própria condição da nossa natureza e fazendo com que a cada dia mais nós nos aproximemos da imagem de Cristo. E aqui duas doutrinas que estão integradas: conversão e santificação. Então isso quer dizer que na medida que a conversão acontece, a partir de então, mudança de vida, novidade de vida, novas criaturas, nova criação em Cristo Jesus. As coisas velhas ficam todas para trás, como diz Paulo, escrevendo aos crentes de Corinto, né? Lá de Corinto. Então, as coisas velhas ficam para trás e nós, a partir de então, passamos a ter uma nova vida, uma novidade de vida. Então, é o ato divino pelo qual Deus faz com que o pecador volte para Ele em arrependimento e fé. Portanto, é uma verdadeira conversão, ou é na verdadeira conversão que se revela uma poderosa transformação na vida daquele que foi convertido. Estamos, portanto, encerrando assim o nosso segundo bloco do nosso programa EBD em Síntese. Você que nos acompanha através do sistema de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte. Continue conosco, voltaremos logo em seguida para o terceiro e último bloco do nosso programa. Amados irmãos e irmãs, estamos de volta. Terceiro e último bloco do nosso programa EBD em Síntese. Você nos acompanha através do sistema de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte. Aqui vos fala pastor professor José Roberto e nós estamos estudando hoje
mais uma lição a respeito do apóstolo Paulo e hoje, mais especificamente, a respeito da sua conversão e da doutrina da conversão, o ensinamento sobre a conversão como um todo. Então, o terceiro ponto da lição fala sobre as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. O que acontece no ato da conversão? Se nós pensarmos a conversão como um ato, um ponto específico na nossa história. Então, primeiramente, a conversão envolve a faculdade intelectual. Isso porque a conversão se dá também na mente, numa nova compreensão da realidade. Então, isso se dá porque nós passamos a ter conhecimento do pecado. A Bíblia fala do pecado. O pecado é uma dura realidade que acompanha a humanidade desde o princípio, conforme está registrado já lá no livro de Gênesis. Então, lá nós damos conta da condição de pecado de Adão e Eva, nossos primeiros pais, e dessa condição que vai seguindo ao longo da história da humanidade. Os seres humanos tendem a negar o pecado e a dizer isso tudo é normal, isso tudo é natural, não tem problema, é assim mesmo. Tem um famoso pensador britânico que dizia: posso resistir tudo, menos o pecado. Então, algumas pessoas fazem brincadeiras, dizem que desacreditam no pecado, a invenção das pessoas religiosas para tentar oprimir. No entanto, Chesterton, um famoso pensador cristão, costumava dizer que se existe uma doutrina que pode ser nitidamente comprovada, é a doutrina do pecado, porque ela está em toda parte, não precisa ir muito longe, ela está em nós mesmos. O pecado é real, o pecado assola a humanidade, é uma doença para a qual o único remédio é o sangue de Jesus Cristo, que purifica de todo o pecado. Pecado é transgressão, pecado é se distanciar de Deus, pecado é rebeldia. E como dizia Lutero, pecado é o homem curvado em direção a si mesmo. E a Bíblia nos conclama esse conhecimento, essa percepção do pecado. Nós precisamos ter noção de que o pecado é real, de que o pecado existe e que o salário do pecado é a morte. E que o pecado nos distancia de Deus, como Paulo muito bem explica na sua epístola aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, bem como em Romanos capítulo 6, versículo 23. A conversão começa com essa percepção intelectual dessa realidade, dessa condição de pecado. Mas também a conversão envolve um outro nível, o nível das nossas emoções. Então, muitas pessoas choram ao perceberem essa realidade do pecado. E eu faço aqui referência ao famoso livro O Peregrino, de John Bunyan, aquele livro no qual o peregrino percebe a sua condição de pecado e ele começa a chorar ao perceber o fardo pesado que ele carrega e a necessidade que ele tem de se livrar desse fardo. E ele começa a chorar. Então, é natural que as pessoas, diante da percepção do pecado, elas comecem a lamentar, a chorar. Por isso, no ato da conversão, nós vemos muitas vezes pessoas em prantos se dirigindo aos pés de Cristo, lamentando o seu pecado, a sua condição de distanciamento de Deus, as agruras pelas quais tem passado por causa da sua situação pecaminosa. Então, o salmista Davi, inclusive, no Salmo 51, ele lamenta a sua condição de pecado após ser denunciado, o rei Davi ser denunciado pelo profeta Natã. Quando o profeta Natã fala a respeito da sua condição de pecado, ele chora e ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Nós precisamos chorar mais os nossos pecados, sentir as dores dos nossos pecados, lamentar pelos nossos pecados, saber que o pecado é destrutivo, que ele nos degenera, que ele nos transforma em um não eu, em um não ser, na medida em que ele nos desvirtua do propósito para o qual nós fomos criados.
que é ser a imagem e semelhança de Deus, é andar em conformidade com a natureza de Cristo, é seguir o padrão da imagem de Cristo que é formada em nós pelo Espírito Santo, o fruto do Espírito que é gerado em nós. E o pecado, ele nos desvirtua. Não que Deus seja um estraga-prazeres, não é que Deus queira nos distanciar dos prazeres do mundo, mas é porque Deus sabe que o que há de melhor é nós voltarmos para casa, para os braços do nosso querido Abba Pai e, em novidade de vida, nos despojar das nossas vaidades e reconhecer que nele nós temos vida e vida com abundância. Então, a conversão, além de envolver o intelectual e as emoções, também envolve as vontades. Isso porque ela exige decisão, tomada de iniciativa. Nós precisamos, enquanto pecadores, reconhecer que nós fomos feitos para a glória de Deus, conforme está lá em Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. E justamente a esse respeito, porque nós estamos em separação de Deus, o Espírito Santo age em nós, como o próprio Jesus nos ensinou lá em João capítulo 16. É o Espírito Santo que começa o ato da conversão em nós quando ele nos abre os olhos e faz com que nós reconheçamos a nossa condição, o nosso pecado, a justiça de Deus que haverá de vir sobre os pecadores, o juízo de Deus sobre os pecadores. E o Espírito Santo, o Consolador, é ele que nos convence. Às vezes nós queremos convencer as pessoas à força, mas não é por força, não é por violência. A conversão é um ato sobrenatural, experiencial, como diz um hino muito bonito e que marca profundamente o coração, e um hino que diz assim: a experiência é pessoal, por isso vou vivê-la intensamente. Né? É uma experiência intransferível que você não pode passar para outra pessoa. É o hino do Armando Filho. Né? A experiência é pessoal, por isso vou vivê-la. Então, o ato da conversão é essa experiência intransferível, é uma experiência pessoal. O pai não pode se converter pelo filho, o filho não pode se converter pelo pai, o marido não pode se converter pela esposa, a esposa pelo esposo. A gente pode orar, pode testemunhar, pode falar do evangelho, da boa nova, da salvação, mas é uma experiência que cada um tem que passar por ela. Então, é preciso que a gente entenda que é um ato da graça divina, é o Espírito Santo agindo em nós, e é assim que se dá o ato da conversão. Eu falei aqui da conversão de Agostinho de Hipona. Mônica, sua mãe, muito chorou, lamentou, orou, intercedeu, mas a conversão de Agostinho, do seu filho, né, o filho de Mônica, aconteceu da forma que Deus quis trabalhar na sua vida, no tempo oportuno e na sua vontade soberana. Então, resta a nós fazer a nossa parte, evangelizar, ensinar, pregar, dar um bom testemunho, mas a conversão não é algo imposto, não é algo que se experimenta em termos de religião, mas algo que se experimenta em termos de um relacionamento profundo com o Senhor Jesus Cristo, como Paulo teve no caminho da estrada de Damasco. Para concluir, a conversão de Saulo, diz o comentarista, foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou sua visão. A conversão muda a nossa forma de ver. C.S. Lewis diz em um dos seus escritos: eu creio no cristianismo como creio no sol, não apenas porque eu posso ver o sol, mas porque eu posso ver tudo mais a partir dele. Então o cristianismo, ele muda a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de ver a realidade. Isso quando se dá a partir de uma conversão profunda. E nós não podemos impor às pessoas essa visão, essa conversão, essa cosmovisão. Ela não é imposta. Ela não pode ser determinada sobre a vida das pessoas. Elas precisam ter essa experiência que Paulo teve, que eu e você tivemos, para que elas possam experimentar a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente quer impor às pessoas que elas se convertam de todo e qualquer modo, que elas vivam a partir desse padrão. É tão bom, é extraordinário, é maravilhoso.
mas somente pode ser experimentado por um ato de conversão. Então é o Espírito Santo trabalhando em nós. E começa pelo arrependimento. É a fé que conduz o pecador a ser redimido pelo sangue de Jesus. Estamos assim concluindo, portanto, o nosso programa EBD em Síntese, programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Que vos falou o pastor, professor José Roberto. Este programa, nenhum outro, substitui a Escola Bíblica Dominical, a sua presença e a sua atenção à Escola Bíblica Dominical, da sua igreja, da sua comunidade de fé. Fiquem todos na paz do Senhor e até o nosso próximo programa, se o Senhor nosso Deus permitir.